Olá amigos, olá amigas do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Olha, desses muitos anos que eu faço trabalhos de homenagens aqui na plataforma, para mim essa foi uma das pesquisas mais completas e um dos vídeos mais interessantes que nós já fizemos ao longo de todo esse período. Um vídeo realmente fascinante que eu fiquei realmente admirado com as histórias que você vai conferir nesse vídeo. Vamos contar as histórias dos famosos que foram exumados e eu dividi em duas partes. Como são algumas das histórias são mais ricas em detalhes, então eu dividi em duas partes. Espero que vocês gostem. De já, se gostar, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal para acompanhar as nossas homenagens. Começando com um dos mais completos músicos do nosso Brasil, que foi o nosso querido Dominguinhos. José Domingos de Moraes, nascido em Garanhuns, no estado de Pernambuco, em 12 de fevereiro de 1941, e faleceu em São Paulo em 23 de julho de 2013. Foi discípulo do Rei do Baião, foi lançado em São Paulo pelo grande Pedro Sertanejo, um dos maiores nomes da nossa música. Em decorrência de um tratamento contra o câncer do pulmão, que já durava 6 anos, Dominguinhos teve problemas relacionados à arritmia cardíaca e infecção respiratória, e foi internado em Recife em dezembro de 2012. Um mês depois, foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. No decorrer dos meses, o quadro se agravou, tendo sofrido várias paradas cardíacas. Em março, seu filho Mauro declarou à imprensa que o cantor não deveria mais retornar do coma em que se encontrava. Informação não confirmada pelos médicos. E segundo os boletins divulgados, afirmavam que Dominguinhos estava minimamente consciente e apresentava leve quadro de melhora. Em 13 de julho, o cantor deixou a UTI, mas ainda permaneceu internado, com um quadro considerado estável. Com um novo agravamento, voltou para a UTI, onde faleceu às 18 horas do dia 23 de julho de 2013, após sofrer complicações infecciosas e cardíacas. E devido à disputa judicial entre seus familiares quanto ao local do seu sepultamento, o corpo de Dominguinhos teve 2 sepultamentos. O primeiro foi no cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana do Recife, no dia 25 de julho de 2013. 2 meses depois, em 26 de setembro, ele foi exumado e seu corpo transferido para Garanhuns, onde houve um novo sepultamento no mesmo dia, no cemitério São Miguel, onde fizeram em sua homenagem. Era um desejo público do cantor e sanfoneiro, grande músico, grande representante da música nordestina. Era um desejo público ele ser sepultado na sua terra natal, em Garanhuns. Dominguinhos tinha 71 anos de idade. Vamos falar agora de um dos maiores cantores da nossa música, e foi o inesquecível Valdir Soriano. Eurípides Valdir Soriano, nascido em Caetité, no estado da Bahia, em 13 de maio de 1933. Faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 2008. Um ícone da música romântica popular, que alguns chamam de brega. Infelizmente, segundo até seu próprio filho, que parece demais com ele, deu uma entrevista ao Geraldo Luiz, Domingo Show, dizendo que o pai tinha morrido pobre. Fizemos uma grande pesquisa, o nosso parceiro Bruno Madeira esteve visitando o cemitério do Caju para fazer visita, ao seu túmulo, e encontrou o túmulo abandonado. Eu já contei essa história, não vou repetir aqui, mas nós fomos o primeiro canal a mostrar o túmulo completamente abandonado. Valdir Soriano teve diagnosticado um câncer de próstata em 2006. Em 2 de julho de 2008, foi divulgado que seu estado de saúde era grave, pois já tinha acontecido metástase. Ele veio a falecer no dia 4 de setembro de 2008, no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. E foi sepultado primeiramente no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. E como repercutiu bastante o estado que se encontrava o túmulo do Valdir, inclusive eu até pensava que quem tinha pago todo o trâmite do seu sepultamento teria sido Patrícia Pilar, que é uma grande atriz que deu de presente a Valdir realmente a produção de um lindo espetáculo, um lindo DVD, com orquestra, o documentário também. Mas quem pagou todo o trâmite foi o cantor Agnaldo Timóteo. Tinha um coração maravilhoso. Ele ajudou muitos cantores. Inclusive está aqui a foto que
que nós postamos primeiro, você pode ver a data da nossa postagem, no Túmulos de Famosos mais visitados do Brasil. E em 6 de maio de 2022, os restos mortais de Valdir Soriano foram transladados para ser sepultado junto a familiares no mausoléu na sua terra natal, Caetité. Daí as imagens do segundo túmulo de Valdir Soriano, um dos maiores nomes da nossa música. Vamos agora falar da nossa querida Dercy Gonçalves, uma das mais queridas atrizes e comediantes do Brasil. Dolores Gonçalves Costa, mas foi como Dercy Gonçalves que ficou conhecida em todo o Brasil. Nascida em Santa Maria Madalena, no estado do Rio de Janeiro, em 23 de junho de 1907 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de julho de 2008. Foi humorista, atriz, autora, diretora de teatro, produtora e cantora. Foi reconhecida pelo Guinness Book como a atriz com maior tempo de carreira da história mundial, totalizando 86 anos. Dercy Gonçalves faleceu no dia 19 de julho de 2008, aos 101 anos de idade, no Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio. Ela estava internada durante a madrugada e a causa do falecimento teria sido em complicações decorrentes de uma pneumonia comunitária, que evoluiu para uma sepse pulmonar e insuficiência respiratória. Ela foi sepultada na sua cidade natal, Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro. Inclusive, ela construiu esse mausoléu em vida. Inclusive, ela fez várias entrevistas deitada em cima do túmulo. Ela terminou a construção desse mausoléu no ano de 1991. Só faleceu 17 anos depois. E surgiu a dúvida, porque no dia do seu sepultamento, as imagens mostradas pela cobertura de TV mostravam que Dercy Gonçalves tinha sido sepultada com um caixão em pé. Segundo a reportagem do Gugu, exibida em 2016, para saber se ela tinha sido realmente sepultada em pé, abriram seu túmulo 8 anos depois e o caixão estava na posição normal, na horizontal. Mas foi revelado nessa reportagem passada pelo Gugu, que falou até assim que tinha essa dúvida. Por isso estavam fazendo aquela exumação, estavam abrindo o túmulo de Dercy. E ela falou, inclusive, que depois foi contratada uma equipe para que fossem colocadas placas para caso outro familiar fosse sepultado lá, pudesse ser retirados. Inclusive não tinha nem o cimento. E foi revelado pela amiga que na hora de fechar, eles não souberam colocar e ela autorizou que colocasse o caixão normal, pudesse colocar as placas. Mas realmente no dia ela falou que teria sido sepultada em pé. 15 anos depois do seu falecimento, faleceu agora recentemente a sua filha única, Dercy Gonçalves, no último dia 6 de novembro, aos 88 anos de idade. Inclusive nós fizemos uma homenagem aqui à sua filha, noticiando o seu falecimento. Uma grande história para uma lenda da nossa TV, do teatro e da comédia, Dercy Gonçalves. Vamos agora falar, mais uma vez, do inesquecível Garrincha. Para mim, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Isso eu não digo só do Brasil, eu digo do mundo. Manuel Francisco dos Santos, nosso querido Garrincha, nasceu em Magé. Segundo a Wikipédia, tem 18 ou 28 de outubro de 1933 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1983. Ficou conhecido como Garrincha, atuou como ponta direita, tinha seus dribles fantásticos, não preciso nem citar, né? Campeão do mundo, uma lenda do nosso esporte. E Garrincha, no final da vida, muitos problemas, inclusive o problema com álcool e a cirrose, que tiraram Garrincha aos 49 anos de idade em 20 de janeiro de 1983, em coma alcoólico no Rio de Janeiro. Matéria do Extra. Garrincha foi sepultado no cemitério municipal Raiz da Serra, em Magé, sua terra natal. E surgiu a polêmica porque fizeram um mausoléu, um obelisco, né, em homenagem a Garrincha. Só que, originalmente, ele foi sepultado em um túmulo bem simples. Inclusive, colocaram a inscrição: aqui descansa em paz aquele que fez a alegria do povo, Mané Garrincha. E na sua lápide, 28 de outubro de 1933. E surgiu aquela discussão para saber se ele tinha sido exumado e colocado nesse novo local da homenagem. Segundo matéria do Extra, maio de 2017, com a suspeita de que os restos mortais de Garrincha haviam desaparecido, o prefeito de Magé, Renato Tubarão, disse que, com autorização dos parentes, faria exumação da alçada dos 2 jazigos e providenciaria exame de DNA para apontar se alguma era do ex-jogador. A exumação foi feita, mas a
promessa do exame não foi cumprida. E o mistério, onde está a ossada do gênio das pernas tortas, continua. Disse uma das filhas, Rosângela dos Santos: queria que meu pai estivesse numa sepultura digna. Ele merecia estar enterrado num local adequado. Fico triste, nem jogo da Copa do Mundo estou vendo. Em época de Copa, me dá mais tristeza com a situação da sepultura do meu pai e sem saber onde ele está. O inquérito concluiu não ter havido violação da sepultura onde Garrincha foi enterrado em 1983. A família do craque contou que Maria de Lourdes dos Santos, irmã dele, autorizou a exumação. No entanto, a retirada dos restos mortais da sepultura não foi registrada no livro de controle do cemitério, nem acompanhada por parentes. A data em que ocorreu é desconhecida e não se sabe onde teria sido guardada a ossada. Lourdes faleceu em 2011, anos após ter autorizado a exumação. Ela foi enterrada na mesma sepultura onde Garrincha foi sepultado originalmente. Um familiar do craque prestou depoimento e disse que, além da ossada de Garrincha, os restos mortais de um primo do craque depositados no mesmo local também desapareceram, segundo a matéria do Extra. Então, essa foi a nossa homenagem ao grande craque Garrincha e, na minha opinião, o maior craque da história. Gessé Florentino Santos, ou simplesmente Gessé, nascido em Niterói em 25 de abril de 1952 e falecido em Ourinhos em 29 de março de 1993. Cantor, compositor, músico brasileiro, fez parte da banda Placa Luminosa. E Gessé faleceu em 29 de março de 1993, aos 40 anos de idade, em consequência de um traumatismo craniano ocasionado por um acidente automobilístico. O cantor dirigia o Ford Escort XR3, conversível azul, para a cidade de Terra Rica, no Paraná, onde realizaria uma apresentação. O cantor estava com a esposa, grávida de 5 meses, Rosana Koser, que perdeu a filha, mas graças a Deus sobreviveu. O carro capotou em uma curva que estava com alta velocidade, aproximada de 190 km. Você gostava de dirigir em alta velocidade, conforme relato do próprio cantor em entrevista concedida ao apresentador Clodovil no ano de 1992, e pelos próprios familiares após o seu falecimento. Gessé sofreu um acidente de moto por capotamento 3 anos antes, em 1990, dirigindo na mesma velocidade. Gessé foi sepultado originalmente no cemitério Getsemane. Agora, inclusive, nós pesquisamos bastante, os nossos correspondentes, tanto do Rio, nosso amigo Bruno, como Rafael Simão, de São Paulo, para saber onde ele teria sido sepultado, já que em nenhuma matéria mostrava essa informação. Depois de muito tempo, ficamos sabendo que ele tinha sido originalmente sepultado no cemitério Getsemane, em São Paulo. Agora, não tem nenhuma matéria falando o motivo real porque ele foi exumado e transferido para o cemitério Sagrado Coração de Jesus em Santo André, em São Paulo. Mas ele teve 2 sepultamentos. O original, o primeiro no Getsemane, em São Paulo, e o segundo no Sagrado Coração de Jesus. Inclusive, aqui nós temos a imagem túmulo onde está Gessé, segundo as informações do nosso correspondente Rafael Simão, que mora em Santo André, na região do ABC Paulista. Grande cantor Gessé. Vamos agora falar de um dos maiores músicos e compositores de todos os tempos, que foi o inesquecível Pixinguinha, Alfredo da Rocha Viana Filho, mas foi como Pixinguinha que ficou conhecido. Nascido no Rio de Janeiro em 4 de maio de 1897, no Rio de Janeiro, e faleceu em 17 de fevereiro de 1973. Foi compositor, arranjador, maestro, professor, flautista, saxofonista, um dos maiores e mais populares músicos do Brasil, principalmente dentro do clássico choro. É dele o clássico Carinhoso. Pixinguinha tem uma história muito interessante. O filme dele foi feito agora em homenagem, falando a sua história, vivido pelo grande ator Seu Jorge, e a Thaís Araújo faz a sua esposa. O Danilo Ferreira faz o Pixinguinha quando jovem. É um filme fantástico, vale a pena você conferir. A sua esposa faleceu um ano antes, em 1972. Pixinguinha já estava doente com arteriosclerose e problemas cardíacos. Ele faleceu no dia 17 de fevereiro de 1973. E ele estava na igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, participando de um batismo. E a causa do falecimento foi ruptura de um aneurisma na aorta abdominal. Faleceu na igreja, não deu tempo de ser socorrido. Inclusive tem uma estátua do Pixinguinha na Travessa do Ouvidor. Tá aí a foto para você ver.
E ele foi sepultado originalmente no cemitério de Inhaúma, no Rio de Janeiro. E depois, uma multidão realmente acompanhou o sepultamento do Pixinguinha. E anos mais tarde, ele foi exumado e trasladado para o cemitério Jardim da Saudade de Sulacap. Inclusive, o nosso parceiro Bruno Madeira trouxe essas imagens exclusivas para o nosso canal. Também fomos o primeiro a mostrar as imagens do túmulo do saudoso Pixinguinha, que também foi exumado. Vamos agora relembrar a história desse querido cantor sertanejo que nos deixou muito cedo, que foi o cantor Aladim, José Nascimento Cardoso, nascido em Visconde do Rio Branco em 25 de dezembro de 1956 e faleceu em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, em 1º de outubro de 1992, com apenas 35 anos de idade e no auge da carreira. Fez um trabalho fantástico, formando a dupla Alan e Aladim. Era um cantor altamente afinado. Em 1992, na ida entre Rio Grande do Sul e Goiás, Aladim, dizendo ter dores dentárias, começou a ser medicado com Voltaren por uma semana pelo baixista da banda da dupla. E os incômodos persistiram. No hotel em Cristalina, onde fizeram sua última apresentação, Aladim provavelmente tinha febre, já que dizia sentir frio num dia chuvoso, porém de calor. O músico foi de carro até São Paulo e se recusou a voltar para casa. Ele consultou o gerente do hotel e pediu ajuda. Logo após, pediu para ir para Mogi das Cruzes, onde já tinha um médico marcado. José Nascimento Cardoso, o Aladim, descobriu uma infecção generalizada irreversível. Alan conta que o parceiro tinha dificuldades para engolir e mastigar. Ele relata ainda que o músico teve uma reação alérgica a um medicamento usado na cirurgia dentária e que resultou em uma parada cardíaca em 1º de outubro de 1992. O parceiro só ficou sabendo do falecimento pelo rádio, infelizmente. E ele foi sepultado no cemitério da Saudade, na Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Inclusive, o nosso parceiro Carlos Gaspar, que mora em Mogi das Cruzes, nos mandou essas imagens exclusivas para nós. Anos mais tarde, a matéria da Rádio 104, surgiu a história que o cantor Aladim, após ter sido exumado, segundo a matéria, pelos motivos sigilosos, a família teria pedido a exumação do cantor. E segundo relatos de fãs que estavam no local, tinham marcas de arranhões no caixão, por dentro. E surgiram várias especulações que ele teria sido enterrado vivo, que ele sofria de catalepsia, surgiram várias. A família nunca se manifestou sobre o assunto. Tem a história de que teria sido encontrado de bruços, né, com as unhas cheias de farpas, mas isso só foi uma história que virou lenda, nunca foi realmente comprovado. Quero agradecer a todos da Rádio 104 pela belíssima matéria, uma matéria super curiosa, vale a pena você conferir por inteiro. E mandar um abraço a todos os familiares do grande cantor Aladim. Nossa homenagem a esse grande cantor. Vamos agora relembrar a história do nosso querido Tim Maia, dos maiores fenômenos da nossa música, uma voz potente, maravilhosa, um gênio realmente da música. Tim Maia. Sebastião Rodrigues Maia, nascido no Rio de Janeiro em 28 de setembro de 1942 e faleceu em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 15 de março de 1998. Um grande cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário brasileiro. Fundou sua própria gravadora, Dora Seroma, né? Que era as iniciais de seus nomes, né? Sebastião Rodrigues Maia, Seroma. Tinha uma banda maravilhosa chamada Vitória Régia. Fundou os Sputniks, né? Cantando com Roberto, com Erasmo, Jorge Ben, dando de inúmeros sucessos. Em 1998, Tim Maia estava focado na sua carreira e agendou um show no Teatro Municipal de Niterói. Nesse show renderia um disco acústico e seria exibido pelo canal de TV por assinatura Multishow. A apresentação se iniciaria inicialmente às 20 horas, mas como sempre teve aquele velho atraso, né, de 30 minutos, o charme do Tim Maia. E o cantor entrou no palco e começou a cantar os primeiros versos, Não Quero Dinheiro, mas ele infelizmente fez gestos para parar e saiu do palco. Tim teve uma crise de hipertensão e foi levado para o Hospital Universitário Antônio Pedro Longo em seguida. Após uma semana internado, Tim Maia faleceu no dia 15 de março de 1998, em Niterói, aos 55 anos de idade. Ele tinha 140 quilos na época e devido a uma infecção generalizada. Ele foi sepultado sob forte comoção no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. E a matéria do G1, no dia 29 de março de 2012, 14 anos depois do falecimento do grande Tim Maia, o corpo do cantor foi exumado para a realização de um exame de DNA. Segundo informou o advogado Valfredo da Silva Santos, que defendia Rafaela Soares Campos, que movia um
processo de verificação de paternidade para provar que era filha do cantor. Foi feito o exame e depois a próprio G1 colocou outra matéria em 3 de agosto de 2012. O título da matéria era Exame de DNA aponta que jovem não era filha de Tim Maia. E o corpo de Tim Maia também foi exumado, não é? Grande síndico Tim Maia. Vamos agora falar do rei do Baião, Luiz Gonzaga, os maiores nomes da música nordestina. Luiz Gonzaga do Nascimento, nascido em Exu, no estado de Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912 e faleceu em Recife em 2 de agosto de 1989. Um grande cantor e compositor brasileiro, grande sanfoneiro, conhecido como Rei do Baião, considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Luiz Gonzaga sofreu de osteoporose por anos e em 2 de agosto de 1989 faleceu vítima de uma parada cardiorrespiratória no Hospital Santa Joana, capital pernambucana, Recife. Outra fonte diz que ele foi vítima de um câncer de próstata e seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Recife, e posteriormente sepultado em seu município natal, Exu. Inclusive, Gonzaguinha, como eu mostro aqui na foto, uma foto rara, Gonzaguinha tirou foto ao lado das tias no dia do sepultamento de seu pai, Luiz Gonzaga. Ele foi sepultado por trás do túmulo dos pais, seu Januário e Dona Santana. O filme De Pai para Filho é um filme fantástico, conta a sua história. Ele foi exumado 2 vezes. Primeiro para o sepultamento da sua esposa, Helena Gonzaga, que faleceu em 4 de fevereiro de 1993. E o segundo foi exumado quando construíram um mausoléu para Luiz Gonzaga. Inclusive, foram trasladados os restos mortais de Luiz Gonzaga, de Helena e também dos pais de Luiz Gonzaga, seu Januário e Dona Santana. São todos sepultados nesse mausoléu, que é um ponto turístico na cidade de Exu, é a cidade do Luiz Gonzaga. A cidade é toda voltada em homenagens a um dos maiores nomes da nossa música, nosso querido Luiz Gonzaga. E o mausoléu só ficou pronto em 1995, 6 anos após o falecimento do grande Luiz Gonzaga. Que história fantástica. E para encerrar, as homenagens de hoje são histórias fantásticas. Vamos falar de que, para mim, na minha humilde opinião, foi um dos mais importantes presidentes da República de todos os tempos, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nascido em Diamantina, no estado de Minas Gerais, em 12 de setembro de 1902 e faleceu em Resende, interior do estado do Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 1976. Ele foi também um grande médico. Ele foi prefeito de Belo Horizonte de 1940 a 1945, deputado federal por Minas Gerais de 46 a 51, foi o 24º governador de Minas Gerais de 1951 a 1955, foi senador por Goiás de 1961 a 1964 e presidente da República, o 21º presidente do Brasil, de 31 de janeiro de 1956 até 31 de janeiro de 1961. Juscelino, infelizmente, faleceu tragicamente em um acidente de carro. Faleceu em 22 de agosto de 1976 durante uma viagem de carro à rodovia Presidente Dutra, faltando exatamente 3 semanas para completar 74 anos de idade. Segundo as autoridades de então, teria sido um mero acidente automobilístico no antigo quilômetro 165, atual 328 da rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade fluminense de Resende. O automóvel em que viajava, o Chevrolet Opala, colidiu com uma carreta carregada de gesso, tendo também seu motorista e amigo Geraldo Ribeiro morrido no acidente. O local do acidente ficou conhecido como Curva do JK, antes conhecida como Curva do Açougue. Mais de 300 mil pessoas assistiram seu funeral em Brasília, onde uma multidão cantou a música que o identificava Peixe Vivo. Seus restos mortais foram sepultados originalmente no cemitério Campo da Esperança, principal cemitério de Brasília, e foi levado pela multidão. Uma comovente história. A minissérie JK é uma das mais perfeitas que eu já vi, uma história biográfica perfeita. Juscelino foi vivido por 2 maravilhosos atores, Wagner Moura, na juventude, e o saudoso José Wilker, ele já um presidente. Espetacular história. Em 1996, seu corpo foi exumado, mais uma vez, pela Comissão da Verdade. Ele esteve sepultado originalmente de 1976 a 1981 no cemitério Campo da Esperança. E depois foi exumado mais uma vez no dia da inauguração do mausoléu JK em 12 de setembro de 1981. E depois em 1996 mais uma vez. Hoje, no túmulo original de JK, estão sepultados também a viúva de Juscelino, Sara Kubitschek, falecida em 1996, aos 87 anos de idade,
idade, e a filha do casal, a Márcia, falecida em 2000 aos 56 anos de idade. E gerou uma lenda. Como ficaram irreconhecíveis os corpos de Juscelino e seu amigo e motorista fiel, Geraldo Ribeiro, e eles foram velados juntos e colocados em caixões idênticos. Corre a lenda de várias matérias fascinantes que temos na internet. Então criou-se essa lenda sobre o presidente JK. Então, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando os famosos que foram exumados. São histórias incríveis. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. A pesquisa maravilhosa. São curiosidades que eu tenho certeza que muita gente não sabe dessas histórias. E vem aí parte 2. Então deixe nos comentários a sua cidade, para que a gente possa mandar um alô super especial para você. Acompanhe os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço. Até o próximo vídeo do canal Wildes Alves, o seu canal de homenagens.